The Ravine é, infelizmente, uma versão confusa de uma história bastante direta. O mistério do assassinato é sólido, mas não tem a chance de se firmar de maneira significativa. O elenco não faz nada de errado ou certo, eles estão simplesmente presos ao roteiro que parece servir a dois senhores. Os aspectos fortemente religiosos do filme fazem todo sentido, dado que os personagens passam, mas também atrapalham o enredo de maneira massiva. No final do filme, tons racistas afogam o navio que mal flutua, e a adaptação do diretor Keone Waxman, Absolution, do livro de Robert e Kelly Pascusi afunda. A horrível realidade dos atos aleatórios de violência é que muitas vezes são negados às pessoas o tipo de fechamento que elas esperam e sentem que merecem. O mundo pode ser imparcial e absurdamente cruel, e os sentimentos de tristeza e mágoa que resultam das reviravoltas mais difíceis da vida podem ser devastadores, tanto por sua incompreensibilidade quanto por seus efeitos tangíveis em nossas vidas. À primeira vista, é assim que o roteirista e diretor de The Ravine, Keone Waxman, adaptando um romance de mesmo nome de Robert Pascusi, parece abordar uma tragédia indescritível, apoiando-se na natureza misteriosa do coração das pessoas para transformar uma existência familiar doméstica em um palco para derramamento de sangue. No entanto, à medida que o filme revela lenta e metodicamente suas intenções baseadas na fé cristã, fica claro que a nuance emocional é uma preocupação secundária à crença de que o amor de Deus contém todas as respostas. Independentemente de sua persuasão religiosa, os resultados são muito menos interessantes. Quando Danny Turner, Peter Facinelli, comete um terrível ato de violência contra sua família, seus amigos e entes queridos não podem acreditar que ele teve isso nele. Todos eles se reúnem enquanto o detetive Ben Lee, Byron Mann, expõe os fatos. Quando ele pergunta a eles sobre o passado de Danny, fica claro que ele tinha uma escuridão que era conhecida por alguns, mas não por todos. O amigo de Danny, Mitch, Eric Danny, é deixado para lamentar e investigar partes do caso, que o detetive Lee compartilha apenas com ele. A história é contada, peça por peça, de várias perspectivas e, finalmente, leva a uma revelação sobre como Mitch lida com os momentos mais difíceis de sua vida. A tragédia em questão gira em torno do chocante assassinato de uma esposa, Raquel, interpretada por Cynthia Evans, e filho por seu pai, aparentemente amoroso, Danny. Peter Facinelli, antes de ele dirigir seu carro em um barranco e atirar em si mesmo na cabeça. Caminho. O assassinato-suicídio é contextualizado pela primeira vez pelas notícias transmitidas ao irmão de Danny, Tony, Kyle Lauder, mas são os melhores amigos de Danny e Raquel, Mitch, Eric Danny e Caroline, Terry Polo, cujas vidas são jogadas no limbo enquanto lutam com falta de respostas disponíveis para eles. Em particular, isso leva Mitch a conduzir suas próprias investigações sobre as ações de Danny, tentando descobrir exatamente por que Danny de repente sucumbiria ao impulso assassino. Filmes abertamente religiosos podem ser difíceis de entender. Quando um filme sai do portão com uma mensagem cristã, sabe-se quais são as regras. Mas quando esse aspecto não é introduzido no primeiro ato, e é retido como uma reviravolta, a estrutura do filme é a única coisa que impede o enredo de se fragmentar. A Ravina começa como um mistério de assassinato simples. É totalmente dramático e completo com flashbacks e um detetive bem vestido com instintos aguçados. Crucialmente, à medida que o peso do assassinato se aproxima do elenco de apoio, eles não se voltam para a religião. Há uma cena em que dois jovens são perdoados por um crime brutal em que a vítima prefere Deus às drogas. Isso acontece em um flashback que funciona totalmente como uma história de fundo para os personagens. Mas quando Deus é a reviravolta, os espectadores podem ficar confusos sobre onde isso se encaixa no que eles pensavam ser um mistério de assassinato. Lidar com a questão de por que um cara aparentemente normal pode matar sua família não é irracional para explorar. E cria uma tensão dramática interessante quando Mitch tenta entender um dos momentos finais de monstruosidade de seu amigo mais próximo, empurrando Caroline para longe. Tentativas de administrar sua própria dor colocam a explicação em uma prioridade mais baixa. A Ravina turva as águas substancialmente analisando informações sobre os assassinatos enquanto explora questões sobre o porquê, enquanto as explicações processuais são retidas artificialmente para criar intrigas que não existem. Não apenas um detetive da polícia, Byron Mann, distribui pedaços de informação para Mitch sem nenhuma razão adequadamente explorada além da conveniência do enredo. Mas ele o faz em incrementos que forçam o filme a reiterar a linha do tempo dos eventos com tanta frequência que rapidamente se torna redundante. A religião não é de forma alguma o pecado da Ravina.
O aspecto imperdoável do filme é o diálogo que se refere à cor da pele do personagem negro solitário, em um sentido bíblico. Para esse fim, o que é conhecido como tropo negro mágico está em pleno vigor em The Ravine. Leslie Uggams, Deadpool, interpreta Joanna, uma personagem que literalmente aparece do nada para confortar os personagens brancos. Ela tem as respostas para as perguntas que eles ainda não fizeram, e um perfil psicológico completo de todo o elenco. Como muitos filmes anteriores, The Ravine acha que esse tropo é justo quando o personagem tem uma conexão espiritual direta no mundo do filme. Mas como The Green Mile, os efeitos especiais não podem esconder um dos tropos mais ultrapassados de Hollywood. Não só o personagem de Joanna simboliza um tropo paternalista, como o único personagem negro do filme, existindo apenas para promover a vida espiritual de seus protagonistas brancos por meios sobrenaturais. Mas essa virada quase rouba Caroline, e Mitchell Patos de completar seus arcos de personagens. Caroline procura assistência médica fora da tela, mas a presença mágica de Joanna a dissuade de tomar sua medicação em uma rejeição bastante insidiosa da potencial ajuda que os antidepressivos podem fornecer. Enquanto isso, Mitch finalmente reúne uma linha do tempo completa dos eventos da noite, apenas para ser reexplicada a ele através de um filtro de intervenção divina. Ambos os personagens evitam completamente uma complexa jornada de crescimento e encontram paz em face do niilismo, apenas para serem deixados com a revelação simplista de que Deus trabalha de maneiras misteriosas. O aspecto do mistério do assassinato de The Ravine é onde o filme se destaca. Se o filme se preocupasse menos com a culpa e o luto dos personagens e mais com o que os levou a esse ponto, as melhores partes da produção seriam destacadas. A abertura deixa uma fascinante ambiguidade que faz pensar que o filme pode ir em várias direções. No entanto, nenhum suspense é construído após o primeiro ato, e o filme perde a linha da história principal rapidamente. Quando os fatos são dados e flashbacks portáteis mostram Danny fazendo negócios nos bastidores, o filme é um thriller de alta octanagem. E tem o elenco certo para isso. Eric Dane é muito perceptível depois de Euphoria e Grey's Anatomy, enquanto Peter Facinelli é reconhecível do franquia Crepúsculo. O filme aproveita isso, por cerca de 3 cenas. Se The Ravine fosse mais aberto sobre suas intenções de se encaixar nos tropos do cristianismo pop, ou se pelo menos tivesse um roteiro construído de forma mais coerente, que não criasse mistério artificialmente para levar o enredo adiante, o filme poderia se safar fornecendo uma resposta simplista para um dilema emocional complexo. Em vez disso, The Ravine passa mais de 1 hora telegrafando que esta é uma história sobre os sentimentos desconcertantes que surgem da virada sombria e repentina de um amigo próximo. Em seguida, ele rapidamente descarta essas camadas em favor de uma explicação misticamente limpa, e o resultado é narrativamente maçante, emocionalmente insatisfatório e intelectualmente insultante. Há um filme muito divertido em algum lugar em The Ravine, mas parece ter sido deixado no chão da sala de edição. O enredo e o elenco deveriam ter feito um filme cheio de reviravoltas e flashbacks que funcionasse. Talvez a escala do filme tenha sido sua própria morte. As melhores cenas são o elenco principal fazendo a exposição em uma sala de estar. Todo o resto ao redor do filme deixa o espectador entediado e confuso, sabendo que ainda há uma resposta que eles precisam no final desse mistério de assassinato. A linha inferior é The Ravine não pode ficar em alta velocidade o suficiente para fazer alguém investir no que tem para oferecer.